A primeira vez que chamaram meu filho de ilegítimo na minha frente, fizeram isso debaixo de um lustre de cristal, com taças tilintando, garçom passando canapé e um telão armado na sala para homenagear o homem que estava morrendo. Meu filho tinha acabado de perguntar, com a voz baixa e educada que eu ensinei, por que menino pobre em casa rica aprende cedo a ocupar pouco espaço, onde ele devia deixar o presente do avô. Foi só isso. Uma pergunta de criança. Uma pergunta simples. E Fábio Monteiro, o filho mais velho da família, respondeu alto o bastante para que metade da sala escutasse. Presente de neto legítimo vai na mesa da família. O seu pode deixar com os funcionários. O salão inteiro não parou de uma vez. Primeiro veio aquele silêncio disfarçado, em que as pessoas ainda fingem que estão mastigando, sorrindo, ajeitando o guardanapo, mas já estão com o corpo virado para a direção do escândalo. Meu filho ficou imóvel. Tinha 9 anos. Chamava-se Benício. Segurava um embrulho azul marinho com as 2 mãos e ainda usava o tênis limpo que eu tinha esfregado com escova de dente naquela manhã, porque eu queria que pelo menos nada nele parecesse menor do que o ambiente. Ele olhou para mim, não para chorar, não para pedir colo, para entender. E eu conheço esse olhar porque já vi em espelho. É o olhar de quem sente a humilhação entrar, mas ainda não sabe em que parte do corpo aquilo vai morar depois. Fábio, eu falei, num tom que não saiu alto nem trêmulo, porque mulher que passou anos engolindo vergonha aprende a manter a voz firme quando o resto já está afundando. Não fala com ele assim. Ele virou o copo de uísque na mão com aquela calma cínica de homem rico que acha que educação é uma coisa que só os outros devem preservar. Estou falando a verdade, Raquel, respondeu. Se você resolveu aparecer aqui tantos anos depois, pelo menos não ensina o menino a confundir educação com direito. Teresa, a segunda esposa de Augusto, deu 2 passos rápidos na nossa direção. Ela sempre fazia isso, não para apaziguar, para administrar. Tinha 61 anos, postura ereta, vestido de seda num tom discreto demais para parecer vulgar e caro demais para parecer simples. Era o tipo de mulher que nunca levantava a voz, porque passou a vida inteira aperfeiçoando a arte de ferir em tom polido. Fábio, não agora, disse, tocando o braço dele como quem segura um menino impulsivo e não um homem de 43 anos já podre por dentro. Depois olhou para mim com aquele sorriso liso que ela usava quando queria parecer civilizada diante dos convidados. Raquel, ninguém quer constrangimento. Hoje é um dia delicado para o Augusto. Dia delicado. Era assim que eles chamavam o aniversário de 68 anos de um homem consumido por uma doença que já não deixava muito tempo na frente dele. Delicado. Eu tinha aceitado entrar naquela casa justamente por causa disso. Sabia que seria humilhada. Sabia que meu filho pisaria num chão que nunca quis o nome dele. Sabia que a família rica do homem com quem eu vivi, um amor torto e curto demais, nunca me aceitou, muito menos aceitou a criança que veio depois. Mas eu fui. Fui porque Augusto Monteiro tinha mandado me chamar. Não pela esposa, não pelo filho mais velho. Não pela administração da mansão, por ele. Uma semana antes, o motorista antigo da casa apareceu no salão de manicure onde eu trabalhava e deixou em cima da minha bancada um envelope branco com meu nome escrito à mão. Dentro havia um bilhete curto. Traga o menino. Quero vê-lo antes que a memória dos outros termine de matar a minha. Augusto. Li aquilo 3 vezes antes de respirar direito. Não porque fosse uma declaração bonita, porque era a primeira vez em anos que ele deixava de falar comigo por recado atravessado, por advogado, por depósito silencioso, por desculpa elegante. Era a primeira vez que o patriarca da família Monteiro usava a própria mão para me chamar. E eu sabia exatamente o que aquela mão tinha feito e deixado de fazer ao longo do tempo. Eu me chamo Raquel Monteiro de papel nenhum, porque o sobrenome deles nunca me serviu de abrigo, só de espinho. Tenho 37 anos, sou manicure, mãe solo e mulher de memória longa.
Aprendi cedo que família rica não precisa te bater para te machucar. Às vezes, basta te deixar esperando do lado de fora da porta até você começar a duvidar da própria existência. Conheci Caio Monteiro, o filho mais novo de Augusto, num lugar que faria Teresa ter um desmaio social se eu falasse do jeito cru. Conheci no fundo do mundo deles, onde os ricos largam os sapatos apertados e o glamour desmonta. Foi numa comemoração empresarial na casa de campo da família. Eu fazia unha num espaço improvisado para as mulheres antes do jantar. Caio apareceu na varanda fumando escondido, afrouxando a gravata, rindo do tipo de vida que a família dele chamava de privilégio. Ele não parecia com Fábio. Fábio tinha nascido com a brutalidade bem vestida de quem nunca precisou conquistar nada. Caio era mais leve, mais bagunçado, mais humano no começo. Tinha 30 anos quando o conheci. Separado havia pouco, cansado do mundo corporativo do pai, com um jeito bonito de escutar sem parecer que estava te avaliando. Foi ele quem começou a me procurar. Primeiro com mensagem educada, depois com café, depois do expediente. Depois com o tipo de amor que parece possível justamente porque não vem embalado em perfeição. Caio me fazia rir, me contava coisa besta, me mostrava um lado dele que a família certamente consideraria desperdício. O homem que queria menos gravata, menos reunião, menos sobrenome. Quando me beijou pela primeira vez, foi num posto de gasolina depois de me buscar no trabalho, com chuva batendo no carro e eu fedendo a acetona e creme de mão. Eu achei lindo porque achei real. Mulher que trabalha muito, ganha pouco e recebe atenção sincera demais, corre um risco sério, confundir alívio com destino. Não digo que tudo foi mentira, essa é a parte que mais doeu entender. Caio me amou sim, do jeito dele, do jeito incompleto e covarde que certos homens amam quando nasceram dentro de famílias que transformam afeto em disputa de poder. Ele me amou, me quis, prometeu enfrentar a casa, prometeu apresentar minha gravidez como a notícia mais importante da vida dele. E por alguns meses eu acreditei. Até a família dele descobrir. Teresa foi a primeira a me olhar, como se eu fosse sujeira, trazida na sola do sapato do filho. Disse com doçura que eu precisava ser sensata, que ambientes diferentes geram tragédias previsíveis, que criança criada em improviso sofre mais. Fábio foi mais direto. Falou que eu tinha calculado tudo, que mulher da minha idade e do meu bairro sabia muito bem o que uma barriga representa quando cai no colo de nome grande. Caio brigou. Brigou de verdade por um tempo. Saiu de casa. Passou semanas num flat. Me dizia que ia regularizar tudo. Reconhecer o menino antes mesmo de nascer. Conversar com o pai. Pôr ordem. Eu acreditava porque queria acreditar. E porque naquele momento eu ainda via em Augusto uma figura possível de avô duro, mas justo. Só que Augusto adoeceu no mesmo ano. Primeiro foi o coração. Depois vieram outras coisas. E doença em homem poderoso costuma abrir espaço para o pior tipo de gente administrar o resto. Teresa assumiu a casa. Fábio assumiu a empresa. Caio começou a ser tratado como irresponsável demais para decisões importantes e sentimental demais para ser levado a sério. Foi nesse buraco que meu filho foi empurrado antes mesmo de nascer. A versão deles correu antes do exame, antes do cartório, antes do corpo do meu menino existir do lado de fora. Gravidez oportunista, golpe emocional, tentativa de entrar na família pelo ventre. Caio jurava que resolveria. Não resolveu. Morreu num acidente de carro quando eu estava grávida de 6 meses. E morte, em família rica, também é usada como ferramenta. Porque quando o filho morreu, a casa inteira se rearranjou para salvar patrimônio, sobrenome e reputação. Nunca a verdade. Eu fui ao velório com o corpo pesado, a perna inchada, a cabeça vazia e uma coragem que não vinha de força, vinha de desespero. Fui recebida por olhares que me diziam exatamente o que a boca ainda não ousava dizer em voz alta.
Agora é fácil aparecer com essa barriga. Teresa me tirou de perto do caixão antes de eu conseguir me despedir direito. Fábio mandou um advogado me procurar 3 dias depois, oferecendo um acordo que vinha com palavras doces e veneno fino. Ajuda financeira discreta em troca de descrição, distância e nenhuma tentativa de vincular publicamente a criança ao luto recente da família. Foi ali que eu entendi o tamanho do que vinha. Eles não estavam em dúvida, eles estavam em campanha, porque duvidar pede investigação. O que eles faziam era outra coisa. Queriam transformar a dúvida em atmosfera permanente, até ela virar verdade social. Augusto, naquela época, ainda não estava completamente dominado pela doença, nem pela mulher com quem vivia. Mandou então um médico de confiança me chamar reservadamente. Disse que queria um exame. Não falou em dinheiro, não falou em herança, falou em paz. Eu aceitei, porque eu queria que meu filho, pelo menos no papel, não começasse a vida como suspeita. O exame foi feito e desapareceu. Essa foi a versão oficial, que o resultado tinha se perdido entre laboratórios, que o material foi comprometido, que seria preciso repetir depois do nascimento, que o momento não era adequado, que a família estava de luto, que eu precisava ter sensibilidade. Sensibilidade. Essa palavra sempre aparece quando gente rica quer que mulher pobre engula a afronta sem fazer barulho. Benício nasceu lindo, comprido, com a mesma curva no queixo que eu tinha visto em Caio 1000 vezes quando ele dormia. Eu criei meu filho sozinha. Não completamente sem ajuda, porque Augusto mandava depósitos regulares, silenciosos, sem conversa, sem nome declarado, por intermédio de um escritório. Nunca chamou de pensão. Nunca chamou de reconhecimento. Era dinheiro que vinha com a mesma ambiguidade cruel que me manteve anos naquele limbo. Suficiente para não me deixar dizer que a família abandonou totalmente a criança, insuficiente para que eu pudesse afirmar que ela a assumiu. Eu nunca fui atrás deles por herança. Fui atrás uma vez só, quando Benício tinha 4 anos e começou a perguntar por que os outros tinham avô em foto de Natal e ele não. Fui levada até um escritório frio, onde um advogado educadíssimo me explicou que a situação ainda era juridicamente sensível, porque a família não reconhecia prova conclusiva de vínculo e que exposições públicas só fariam mal ao menino. Eu saí de lá com a sensação de que tinham conseguido a coisa mais violenta que alguém pode fazer com uma mãe. Me obrigar a escolher entre a dignidade do meu filho e a paz imediata dele. Escolhi paz. Ou achei que escolhia. Na verdade, eu só estava aceitando um exílio conveniente para eles. Até o aniversário. Até a noite em que meu filho, de camisa azul passada por mim na tábua da cozinha e cabelo penteado com água porque eu não gosto de gel em menino, foi chamado de ilegítimo na frente de uma sala inteira. Benício ainda segurava o embrulho, olhou para mim e perguntou baixinho: "Mãe, eu deixo onde?" Eu fui até ele, peguei a caixa da mão dele e respondi olhando para Fábio: "Na mesa do avô dele." Teresa abriu os braços num gesto teatralmente conciliador. "Vamos, todos nós estamos tensos. O Augusto já vai descer. Não vamos transformar isso num circo." Circos. Sempre adorei como gente da posição dela chama de circo a reação dos outros ao próprio veneno. Levei meu filho até a mesa principal, coloquei o presente ali e sentei com ele mais ao fundo, perto de uma coluna, no lugar exato em que as famílias ricas colocam os parentes que não querem mostrar, mas não podem expulsar sem parecer cruéis. Augusto entrou alguns minutos depois, apoiado numa bengala e no ombro de um enfermeiro. O salão inteiro se levantou. Eu também, não por reverência, por reflexo. Ele estava menor do que eu lembrava. A doença tinha comido o peso, a cor, o ritmo, mas não tinha levado os olhos. Os olhos de Augusto Monteiro ainda eram os de um homem acostumado a mandar o mundo parar para que ele pensasse. Quando me viu,
Não sorriu. Quando viu Benício, porém, ficou parado um segundo a mais. Depois ergueu a mão, trêmula, e chamou com os dedos. Meu filho olhou para mim. Eu assenti. Benício foi. A sala toda assistiu. Augusto tocou o rosto do menino como quem encosta numa verdade que deixou tarde demais do lado de fora. Não falou nada, mas os olhos encheram. Teresa interveio no mesmo instante, alegre demais. Pronto, Augusto! Viu o menino? Agora senta, amor. Você precisa poupar energia. Poupam sempre a energia do homem quando o assunto ameaça sair do controle deles. O jantar seguiu num equilíbrio podre. Fábio evitou nova explosão, mas não parava de lançar aquelas frases baixas que só a mesa ao redor escutava e que são piores justamente por isso. Criança aprende rápido onde o dinheiro mora. Tem gente que sabe entrar em festa melhor do que em cartório. Aniversário de homem doente vira romaria de interesse. Eu ouvi tudo, engoli tudo, porque meu filho estava ali, comendo devagar, olhando para o prato e para o avô em intervalos curtos, tentando entender a gramática daquela sala. Não existe humilhação pior do que a que uma mãe engole, sorrindo para o filho não quebrar. Quando o jantar acabou, Teresa se levantou para anunciar a homenagem da noite. Como todos sabem, disse ao microfone, o Augusto passou por meses difíceis. Então reunimos imagens antigas, gravadas pela família ao longo dos anos, para celebrar a história dele. A história dele. Fiquei com vontade de rir de novo. A história dele, naquela casa, sempre vinha editada. Mesmo assim, o telão desceu. As luzes apagaram. A sala ficou escura. Só o brilho azul do projetor e os contornos dos rostos ficaram visíveis. Benício escorregou a mão para dentro da minha. Segurei. Começaram a passar imagens antigas. Augusto mais jovem, em inauguração de fábrica. Augusto pescando. Augusto com Fábio criança. Augusto cortando bolo em aniversários antigos. Augusto viajando, Augusto em escritório, em fazenda, em Natal, em fotos ruins de câmera doméstica. Teresa sorriu discretamente para os convidados, satisfeita com a própria curadoria de legado. Aí a imagem falhou. Um chuvisco breve, uma mudança de cor, como se o arquivo pulasse para um trecho que não devia. No telão apareceu uma sala antiga da própria casa, anos atrás, filmada de forma torta, meio sem enquadramento. Alguém segurava a câmera de maneira desajeitada, talvez testando foco, talvez achando que ainda não estava gravando. Dava para ver Augusto sentado numa poltrona de couro, bem mais forte do que agora, copo na mão, paletó aberto. Ao lado dele, parcialmente fora do quadro, a voz de um homem mais velho. Um amigo, um primo, não sei. Dizia, você vai ter que resolver isso antes que a Teresa resolva por você. A sala do aniversário ficou inteira em silêncio. No vídeo, Augusto respondeu sem saber que viraria prova anos depois. Eu já resolvi o que era verdade. O menino da Raquel é sangue do Caio, único descendente biológico que meu filho deixou. O ar saiu do meu corpo de uma vez. No escuro, senti Benício apertar mais forte a minha mão, sem entender tudo, mas entendendo que algo importante estava acontecendo, porque os adultos ao redor desaprenderam a respirar. No vídeo, a voz do homem perguntou, e por que a casa continua tratando a criança como se não fosse nada? Augusto bebeu um gole antes de responder. Parecia cansado até ali, cansado de um tipo de guerra que já vinha longa. Porque Teresa escondeu o primeiro exame e tentou travar o segundo. Porque Fábio acha que dividir o nome é dividir a fortuna. Porque se dependesse deles, o menino crescia longe e calado. Teresa, na sala escura, fez um som curto, quase um engasgo. Alguém tentou se mexer perto do projetor. Ninguém conseguiu rápido o suficiente. O vídeo continuou. Eu fiz acordo para deixar isso protegido, Augusto dizia na tela. Tem exame, tem minuta, tem registro da conversa com o laboratório. Se eu morrer antes, o menino continua sendo o único neto de sangue do Caio.
E eu não vou aceitar que aquela mulher passe a vida sendo tratada como caçadora de herança, porque o meu filho foi covarde demais em vida e essa casa foi covarde depois da morte. A última palavra caiu na sala como um lustre quebrando. Covarde, não caçadora, não interesseira, não oportunista. Covarde era o filho falecido por não ter conseguido enfrentar a casa a tempo. Covarde era a casa, por me deixar e ao meu filho na posição conveniente da suspeita. No vídeo, o amigo ainda perguntou: "E a Teresa?" Augusto respondeu com a voz mais dura: "A Teresa quer proteger os herdeiros dela e o conforto dela, mas o exame existe. A pasta vinho está no escritório antigo. Se um dia isso aparecer, ninguém mais finge que não sabia." A tela congelou por um segundo. Depois ficou preta. A sala continuou mergulhada naquela escuridão bonita de festa cara que naquele momento só servia para mostrar o contorno do desmoronamento. Benício levantou os olhos para mim. "Mãe?" Eu não consegui falar, porque passei anos imaginando qual seria o som da verdade se ela um dia chegasse. Nunca imaginei que seria a voz cansada de um homem velho confessando no telão da própria festa o que todo mundo tinha se empenhado em me negar. As luzes acenderam. Ninguém se moveu. Augusto estava vivo na poltrona da sala, olhando para a própria imagem recém-projetada. Tinha a mão direita tremendo sobre a bengala e os olhos cheios d'água. Não de surpresa, de exaustão, como se tivesse acabado de ver a última porta que ainda mantinham fechada se abrir sem pedir permissão. Teresa foi a primeira a reagir. "Isso foi editado", disse alto demais. "Isso é um trecho solto, fora de contexto, gravado sabe-se lá por quem." "Por mim", disse uma voz no fundo. Era Álvaro Menezes, amigo antigo de Augusto, um homem de 70 anos que eu tinha visto chegando cedo. Discreto, meio apagado entre os convidados. Ele levantou da cadeira, segurando o encosto como se as pernas tivessem envelhecido de uma vez. "Fui eu que gravei naquele dia", disse. "Estava testando a câmera para o aniversário da empresa. O Augusto nem percebeu que já tinha começado. E tudo o que ele disse ali foi repetido para mim mais de uma vez." Fábio avançou um passo. "Isso é absurdo." "Absurdo foi o que você fez com o menino hoje", Álvaro respondeu. "E o que vocês fizeram durante anos." Teresa virou-se para o técnico do vídeo. "Desliga isso tudo." Já estava desligado. O problema não era mais o aparelho, era a verdade solta na sala. Eu senti Benício encostar no meu braço. "O que ele falou de mim?" perguntou baixinho. Ajoelhei na frente dele, no meio daquela gente toda. "Que você é o neto do seu avô", respondi com a voz falhando só no fim. "Que você nunca foi o que eles disseram. Meu filho não entendeu herança, exame, pasta, mentira antiga. Entendeu o essencial, eu vi quando entendeu. Porque o rosto dele, que estava desde o início da noite tentando se encolher para caber no desprezo daquelas pessoas, soltou um peso que criança nenhuma devia ter carregado. Fábio começou então a falar tudo ao mesmo tempo. Que Augusto estava doente, que Teresa só tentou proteger a paz da casa, que nenhum vídeo provava nada sozinho, que eu tinha armado aquilo, que aquela encenação em pleno aniversário era indecente. Eu me levantei devagar. E pela primeira vez, desde que entrei naquela mansão, falei sem me medir pelo conforto deles. Meu filho foi chamado de ilegítimo na frente de todo mundo. Eu disse: "Você quer falar de indecência agora?" Ele abriu a boca. Não deixei. "Vocês me mantiveram longe por conveniência. Trataram meu filho como ameaça antes mesmo de ele aprender a ler. Fizeram um acordo no escuro, esconderam o exame, sumiram com papel e me deixaram anos nesse limbo para que sempre fosse possível me chamar de interesseira quando fosse útil. Então, não me pede tom." Teresa tentou recuperar a elegância. "Raquel, você está emocional." "Claro que estou emocional", respondi. "A diferença é que agora eu também estou certa." Augusto bateu a ponta da bengala no chão 2 vezes. Não forte,
mas o suficiente para a sala calar. Todos olharam. Ele respirava com dificuldade. O enfermeiro se aproximou. Ele dispensou-o com um gesto curto e apontou para Fábio. Chega, disse com voz gasta, mas clara. Depois olhou para Teresa. Chega. Nunca vi um silêncio tão cheio. Ele apontou então para o administrador antigo da casa, seu Lourenço, que assistia a tudo perto da porta, com uma cara de quem finalmente entendia porque certas peças nunca encaixavam. Escritório, Augusto falou. Pasta vinho. Teresa empalideceu. Augusto, você não pode fazer isso agora. Ele virou o rosto para ela num movimento lento, porém inteiro. Eu devia ter feito antes. Lourenço saiu. Ninguém ousou impedir. Os 15 minutos seguintes pareceram horas. Havia gente fingindo discrição, gente chocada demais para esconder, gente começando a montar nos olhos o cálculo social da nova versão que teria de contar dali em diante. Benício continuava ao meu lado, segurando minha mão. Não me pediu para ir embora. Isso me partiu e me fortaleceu ao mesmo tempo. Porque filho de mãe solo aprende cedo a medir se a mãe ainda aguenta. E naquele momento eu precisava que ele não medisse nada. Precisava que só fosse criança. Lourenço voltou com uma pasta vinho, grossa, antiga, presa por elástico. Entregou a Augusto. Augusto não abriu. Estendeu para Álvaro. Lê. Álvaro abriu com mãos menos trêmulas do que eu imaginava. Dentro havia cópias de e-mails, laudos de laboratório, uma minuta de reconhecimento com data antiga, anotação de reunião com advogado, comprovante de pagamento de exame genético e, por fim, o resultado. Compatibilidade compatível com vínculo biológico de ascendência entre o material do falecido Caio Monteiro e o menor Benício. Não lembro as palavras exatas porque, naquele momento, não li como documento. Li como absolvição. Havia também um papel assinado por Augusto anos antes, determinando a constituição de um fundo para a educação e manutenção do neto, condicionado apenas à entrega formal após regularização jurídica que, pelo carimbo lateral, nunca foi concluída. Bloqueada, adiada, arquivada. Por quem? Não precisava mais de pergunta. Teresa ainda tentou. Isso foi apenas uma tentativa de proteger a empresa de disputa pública num momento sensível. Álvaro levantou outro documento. Tem e-mail teu para o advogado dizendo, sem reconhecimento formal enquanto o menino for pequeno. Depois fica mais fácil administrar. A sala fez aquele som coletivo de gente rica quando percebe que a sujeira já saiu do nível boato e entrou no nível papel. Fábio partiu para o ataque mais baixo que tinha. Mesmo que o exame exista, ela veio aqui hoje por causa disso. Dinheiro. Eu olhei para ele com uma calma que não vinha de serenidade. Vinha de exaustão, que já atravessou tudo e não deve mais nada ao decoro. Se eu quisesse dinheiro a qualquer custo, tinha assinado o primeiro acordo que me ofereceram para assumir. Falei. Eu vim hoje porque o teu pai chamou o neto, e você sabe disso. Augusto fechou os olhos por um segundo, como se cada frase ali cobrasse um pedaço físico dele. Depois abriu e chamou com a mão Benício. Meu filho olhou para mim. Eu assenti de novo. Ele foi. Ficou em pé diante do avô, pequeno no meio daquela linhagem inteira de gente grande, rica e moralmente miserável. Augusto passou a mão no cabelo dele. Desculpa, disse. Foi só isso. Uma palavra que não devolvia nada, mas que, dita ali na frente de todos, mudava a posição da vergonha. Benício não entendeu tudo, mas perguntou a coisa mais limpa da noite. Eu posso chamar o senhor de vô? Augusto chorou. Chorou sem elegância, sem controle, como homem que percebe tarde demais o tamanho do dano feito em nome da paz da própria casa. Pode, respondeu. Teresa saiu da sala antes do parabéns.
Fábio ficou até o fim porque homens como ele confundem permanência com poder, mesmo quando já perderam os dois. O parabéns aconteceu depois de tudo, se é que aquilo ainda podia ser chamado assim. As vozes vieram baixas, partidas, quase envergonhadas. O bolo foi cortado. Pouca gente comeu. O luxo inteiro da festa parecia cenário alugado para uma verdade que resolveu chegar sem pedir licença. Eu fui embora tarde, com Benício dormindo no meu ombro, no banco de trás do carro de aplicativo, uma cópia dos documentos na bolsa e o coração num estado que eu não sabia nomear. Não era alegria, não era vingança, não era paz. Era o tipo de exaustão que vem quando a vida inteira muda de sentido numa noite só. Nos dias seguintes, a Casa Monteiro virou uma guerra sem talher bonito em cima. Álvaro entregou o vídeo original ao advogado antigo de Augusto. Lourenço confirmou que a pasta foi escondida e retirada do fluxo regular de documentos da casa anos antes. O laboratório reencontrou registros do exame e da tentativa de suspensão do segundo reconhecimento formal. O advogado que Teresa usou para empurrar tudo com a barriga pediu afastamento do caso antes que o nome dele viesse inteiro para a rua. E, principalmente, Augusto fez o que eu jamais achei que ele ainda teria coragem de fazer. Assinou, ainda em vida, a ratificação do reconhecimento do neto e a abertura imediata do fundo que vinha sendo bloqueado por prudência familiar. Prudência familiar. Quantos crimes cabem nessa expressão? Eu fui chamada para ler tudo com calma num escritório que, dessa vez, não tentava me empurrar para fora. Não fui sozinha. Levei uma amiga do salão e levei meu filho, porque eu não queria mais decidir nada da vida dele do lado de fora enquanto outros falavam por ele. Não pedi nada além do que já devia ter sido feito anos antes. Educação, regularização do nome, reconhecimento formal. Quando o advogado perguntou se eu pretendia entrar com ação mais ampla sobre patrimônio e danos, eu respondi a verdade. Eu, primeiro, quero desenterrar meu filho da posição onde vocês colocaram ele. Não era performance. Era o centro de tudo. Porque durante anos eles conseguiram o que queriam. Me manter perto o suficiente para parecer que a criança não foi abandonada totalmente, mas longe o bastante para que ninguém precisasse olhar para ela como pertencente. Fui mantida na antessala da família por conveniência deles. A riqueza sabe fazer isso muito bem. Não te expulsa, também não te acolhe. Te deixa num corredor onde qualquer passo teu pode ser chamado de invasão. Augusto piorou rápido depois da festa. Não por causa do vídeo, embora eu tenha certeza de que certas verdades cobram fôlego. Piorou porque já vinha acabando. Só que, diferente de antes, os últimos dias dele não foram administrados pelo mesmo teatro. Fui visitá-lo uma vez no hospital. Teresa não estava. Fábio evitou aparecer. O quarto tinha cheiro de antisséptico e final. Augusto me pediu que chegasse mais perto. Eu soube cedo, disse com dificuldade. Soube do menino, da covardia do Caio, do medo da casa, do que a Teresa tentou fazer, e achei que ia resolver sem guerra. Homem velho confunde silêncio com estratégia. Eu fiquei em pé, ouvindo. Não foi estratégia, respondi. Foi omissão. Ele fechou os olhos. Foi. Ali, naquele quarto, eu podia ter descarregado tudo. Os anos, a raiva, o desprezo, a fome de justiça atrasada. Mas olhei para o homem doente na cama e entendi uma coisa incômoda. Ele não precisava do meu perdão para morrer. Precisava só parar de mentir para si mesmo. Benício vai crescer, eu disse, e eu vou contar tudo do jeito certo, sem te transformar em herói nem em monstro, mas do jeito certo. Ele confirmou com a cabeça. É o mínimo que ele merece. Sim. Augusto morreu 12 dias depois. No enterro, a mesma família que tinha engolido o vídeo com a garganta seca me olhava agora como quem tenta descobrir se eu cheguei para reivindicar coisa demais.
Eu cheguei só com meu filho pela mão, nada além. Fábio evitou cruzar comigo até o momento em que Benício, sem perceber a geografia moral daquilo tudo, perguntou inocentemente se podia deixar uma flor perto do vô. Foi Fábio mesmo quem ouviu. E foi Fábio mesmo quem não teve coragem de responder. Talvez porque a palavra vô, dita tão simples por uma criança, pesasse mais do que o sobrenome inteiro que ele tentou usar como cerca. Teresa ainda tentou fazer da morte um novo campo de controle. Disse a uma prima, alto o suficiente para eu escutar, que algumas pessoas só aparecem quando o sangue esfria e o cofre abre. Eu virei para ela e respondi sem gritar. Meu filho apareceu quando foi chamado. Quem escondeu o exame e acordo foi a senhora. Ela ficou branca, não disse mais nada. Às vezes, a verdade, quando chega finalmente amparada por papel e testemunha, faz mais estrago do que anos de briga. A regularização demorou alguns meses, porque justiça, mesmo quando vem, gosta de vir arrastando chinelo em corredor comprido. Houve assinaturas, reconhecimento, abertura formal do fundo, atualização de registro, uma guerra lateral de Fábio, tentando reduzir implicações e salvar a própria fatia. Teresa se fechou na ala mais cara do luto e passou a agir como viúva ofendida por perseguição. Mas a verdade já tinha deixado de precisar do humor deles. Ela estava documentada, projetada, ouvida, confirmada. O mais importante de tudo não foi o valor que Benício passou a ter direito. Foi o lugar. O lugar muda tudo. Na escola, quando pediram atualização do nome do pai na ficha e de responsável legal vinculado à família paterna em caso de emergência, pela primeira vez eu não precisei preencher tudo sozinha com aquele vazio burocrático que doía mais do que devia. No aniversário de 10 anos dele, fiz um bolo simples em casa e ele me perguntou: "Então eu sempre fui neto deles?" Eu respirei fundo antes de responder. Você sempre foi quem você é. O problema é que teve adulto fraco demais para admitir. Ele ficou pensando um pouco. Depois perguntou: "E o vô sabia?" "Sabia." "Por que ele demorou?" Essa pergunta eu não consegui responder de primeira. Porque é a pergunta que destrói quase toda a família. Por que quem sabia demorou? No fim, disse só a verdade possível. Porque às vezes os adultos escolhem o caminho que protege a casa deles e machuca a vida dos outros. Benício assentiu como quem entende mais do que uma criança devia entender. Mas meu filho, como tantas crianças que crescem no meio da falha dos adultos, sempre soube envelhecer um pouco cedo demais. Com o tempo, fui entendendo melhor o que realmente aconteceu naquela família. Caio me amou, sim, mas não teve coragem suficiente para enfrentar o sobrenome que carregava. Quando morreu, deixou o filho sem o abrigo do próprio reconhecimento, e a família usou esse buraco para agir. Teresa não me odiava por amor ao luto de Caio, nem por proteção à memória da casa. Teresa me odiava porque a existência do meu filho mexia na matemática do patrimônio. Augusto já estava doente, a sucessão estava em movimento, Fábio se comportava como dono antecipado de tudo, e a presença de um neto biológico do filho falecido bagunçava a distribuição que Teresa vinha desenhando nos bastidores para favorecer quem mantinha seu conforto intacto. Fábio, por sua vez, não me via como mulher, nem via meu filho como criança. Via como risco. Tudo nele passava por esse filtro pobre e cruel. Quem ameaça meu domínio precisa ser deslegitimado antes de abrir a boca. E Augusto? Augusto foi o pior tipo de homem possível naquele contexto. O homem que sabia e acreditou que conseguiria proteger a verdade sem pagar o preço de expô-la. Homens assim fazem estrago imenso, porque chamam de prudência aquilo que, na prática, deixa os vulneráveis sangrando, enquanto os fortes organizam o discurso. Foi isso o que realmente aconteceu. Meu filho não foi mantido longe porque houvesse dúvida séria sobre quem ele era. Foi mantido longe porque a dúvida era útil.
Porque um menino do lado de fora rende mais conforto patrimonial do que um menino reconhecido dentro. Porque eu, manicure, mãe solo, sem sobrenome blindado, era mais fácil de chamar de interesseira do que de escutar. Porque a família insistia em deslegitimar a criança não para defender a honra de ninguém, mas para proteger dinheiro, lugar e controle. E a prova estava o tempo todo na própria casa, guardada, escondida, digitada sem revisão, projetada sem intenção de servir à justiça. Às vezes é assim. A verdade não chega porque alguém resolveu ser bom. Chega porque a mentira, de tanto se achar segura, esquece de trancar uma gaveta. Hoje, eu continuo morando na mesma casa simples. Continuo trabalhando com unha, esmalte, lixa, cutícula e conversa de salão. Não fiquei rica. Não queria ficar rica. O fundo do Benício existe para o que sempre devia ter existido: estudo, futuro, segurança do menino. O resto continua sendo vida real, conta, ônibus, feira, cansaço. Mas uma coisa mudou de tamanho dentro de mim: a vergonha. Ela saiu de onde nunca deveria ter ficado. Porque passei anos entrando em festa, escola, consulta, repartição e qualquer lugar que pedisse o nome do pai do meu filho, com aquela sensação invisível de estar devendo uma explicação ao mundo. Não devo mais. Quando alguém pergunta hoje se Benício tem família por parte de pai, eu respondo com clareza: tem. Só demoraram a admitir. E isso basta. Às vezes ainda lembro daquela sala escura, do vídeo tremido, da voz antiga de Augusto confessando no telão o que todos fingiam não ver. Lembro do calor da mão do meu filho apertando a minha. Lembro dos rostos ricos desabando em silêncio. Naquela noite, Benício não entendeu cada palavra, mas sentiu o movimento. Sentiu que os adultos que o diminuíam de repente tinham ficado menores do que ele. E acho que isso, no fim, foi a maior herança. Não o nome, não o dinheiro, não a pasta, não o exame. A maior herança foi meu filho ver, ainda criança, que uma verdade pode demorar. Mas quando chega direito, ela põe muita gente no tamanho real. A última vez que falamos de Augusto, já meses depois de tudo, Benício me perguntou se eu achava que o avô gostava dele mesmo. Pensei bastante antes de responder. Gostava, eu disse. Só faltou coragem no tempo certo. Ele ficou quieto. Depois falou: então eu não quero ser um adulto sem coragem. Olhei para o meu filho e pensei que, apesar de toda a podridão daquela família, alguma coisa estava sendo quebrada ali. Não a riqueza, não o sobrenome, não o poder, a repetição. Porque é isso que mais me importa hoje. Que o que fizeram comigo não se transforme na forma como meu filho vai amar, esconder, proteger ou ferir alguém amanhã. Ele não foi chamado de ilegítimo naquela festa porque fosse menos neto. Foi chamado assim porque, em casa grande, quando a verdade ameaça a herança, o primeiro alvo quase sempre é a criança. Só que naquela noite, a própria casa rica guardava a prova que todos fingiam não ver. E foi ela quem nos devolveu o que sempre foi nosso: o nome certo, o lugar certo, a sujeira na mão certa. A família virou do avesso naquela parede, e dessa vez a vergonha ficou exatamente onde sempre devia ter ficado.